E às vezes a gente leva uma vida inteira para descobrir isso, não é? Às vezes nós vamos incorporando ao nosso jeito de ser detalhes que nem são nossos. E de repente a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai construindo os nossos dias a partir de expectativas que são dos outros. Eu tenho muito cuidado com isso, comigo. Sobretudo por ser uma pessoa muito pública. E você, diante da publicidade que você tem, você não precisa ficar pensando que sua vida é diferente de mim, não. Mesmo você não aparecendo na televisão e não tendo muita gente prestando atenção na sua vida, se bem que as redes sociais todo mundo presta atenção o tempo todo, né? Acabou a vida privada. Mas é impressionante como às vezes nós passamos a ser vítimas e reféns daquilo que os outros imaginam de nós. É muito triste quando você percebe que você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros. Isso pode acontecer dentro do casamento. Muitas vezes uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é, porque ela vive para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou. Por isso que o namoro precisa ser um tempo de muitas decepções. Porque o que é a decepção? É aquele momento em que você percebe que o outro não é aquilo que você imaginou. Eu acho profundamente libertador quando alguém fala: Padre Fábio, eu estou tão decepcionada. Que bom, minha filha. Então agora podemos ser amigos de verdade. Porque antes o outro pode ter me imaginado demais. No amor é assim, a mesma coisa. Volto a dizer, você nas instâncias que são suas, eu não sei o tanto que você é conhecido na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mas você é conhecido de alguns. E você corre o risco de guardar e de manter coisas na sua personalidade que nem pertencem a você, que foram colocados por outros. Eu gosto muito da experiência que Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, uma parábola que ele utiliza-se de um exemplo do campo, porque Jesus era um homem simples, ele não falava de filosofia. Paulo fala filosoficamente. O apóstolo Paulo, quando você pega os escritos dele nas cartas, você tem ali um intelectual falando. Jesus poderia até ter essa capacidade intelectual, mas ele falava de maneira simples. Porque a missão de Paulo é diferente da missão de Jesus. Paulo tem o grande objetivo de tornar Jesus conhecido no meio daqueles que não acreditavam. Então ele precisava das rebuscações, intelectuais para poder para convencer aqueles que estavam ouvindo, para que pudesse dar a ele uma credibilidade. Jesus é muito direto. Ele fala de maneira muito simples, porque o grande desejo dele é tocar e transformar o coração de quem o escuta. Então você vai ver em muitos momentos Jesus utilizando-se de exemplos da vida do campo, porque ele falava com lavradores, ele falava com pescadores, e essas pessoas só podiam entender se ele falasse assim, com essa simplicidade. Mas essa simplicidade é de uma profundidade que ainda hoje continua nos falando. Deus nos fala com a voz que a gente sabe ouvir. Ele não vai falar com você a partir de uma linguagem que lhe é diferente, não. Sempre que Deus quer falar comigo, Ele fala a partir da linguagem que eu entendo. Ele vai utilizar-se de todos os recursos que são próprios da minha alma. Então, se você gosta de arte, é natural que Deus vá se revelar de maneira muito especial a você através da arte. Se você é muito religioso, Deus vai ter facilidade de se manifestar na sua vida através da religião. É por isso que a gente precisa ter muita paciência com aqueles que não vivem igual a gente, que não escutam a mesma voz que nós escutamos. Fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde Deus falará com aquela pessoa com a linguagem que ela sabe ouvir. Porque o grande desejo de Deus é comunicar-se a todos nós. Você como pai, você não precisa falar linguagens diferentes lá na sua casa? Você como mãe, tem 5 filhos, dá para falar igual com todo mundo? Não.
Seria uma tolice da sua parte querer falar com todos os seus filhos utilizando-se da mesma linguagem. Você fala de um jeito que o seu filho, aquele específico, entenda, porque é seu desejo comunicar-se. Por isso que é bom a gente observar o outro, porque lá você vai com um jeitinho que vai facilitar a palavra cair no coração dele. Quando eu falo a palavra, é o dia a dia, não estou falando só da palavra de Deus, não. Às vezes você precisa dar um conselho para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa está necessitada daquele conselho, mas se você chegar com os recursos errados, como diz a própria palavra, Sagrada Escritura, é jogar pérolas aos porcos. Não que o outro seja um porco, não. É que às vezes o espaço, a maneira como nós escolhemos fazer é porca. É precioso o que eu preciso dizer, mas se eu digo com arrogância, você nem presta atenção no que eu estou dizendo, não? Eu particularmente tenho muita dificuldade de prestar atenção num arrogante. Pode estar falando a coisa mais verdadeira do mundo, aquilo não me toca. Essa semana eu estava lendo a entrevista que a Adélia Prado deu ao jornal O Globo. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ler. Se não, dá uma pesquisada na internet. A simplicidade com que aquela mulher faz uma leitura do Brasil a me comoveu, porque ela disse que a tragédia de Mariana, aquela lama toda, é a expressão de uma lama maior. E ela falou que ela tem medo dessa lama. Aquela tragédia expressa outras tragédias nossas. Uma mulher simples, extremamente sábia, intelectual, mas que fala com a gente de uma maneira tão direta que é impossível a gente não ficar tocado e, mais que isso, modificado por aquilo que o outro disse para nós. Esse é o empenho de Jesus, minha gente. Tocar o coração do outro para que ele seja modificado por essa palavra que sempre quer o nosso bem. Se você procurar no Evangelho alguma palavra que seja contrária à sua felicidade, você pode me apresentá-la. Não. Toda e qualquer palavra dita por Jesus é sempre favorável ao crescimento daqueles que escutam. Até quando essa palavra é mais dura. Porque você também, como mãe, sabe que apesar de todo o amor que você tem pelo seu filho, a palavra dura faz parte do processo educativo. Não tem como você amar o seu filho e educá-lo sem a palavra dura de vez em quando. Mas aí você encontra o formato certo para dizer a palavra dura. A palavra dura precisa ser dita de maneira que aquela criança ou aquele adolescente, ou até mesmo aquele jovem, identifique que ela lhe é favorável. Sim. A palavra deverá ser sempre favorável, deverá despertar em nós a consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Você pode observar que Jesus em nenhum momento ele lida bem com os mentirosos, porque a salvação só é possível aos que aceitam a verdade. O primeiro passo é a gente reconhecer a nossa indigência. Sou miserável, não tenho medo dessa miséria, administro a dia. Eu acordo miserável e vou dormir miserável, mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Jesus fala dessa realidade a partir do joio e do trigo. É o Evangelho que eu faço questão de que seja a pauta deste programa de hoje. Então Jesus deixou as multidões
e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram... Não, desculpa, eu vou pegar um pouquinho antes. Jesus apresentou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como alguém que semeia boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? E ele disse: Não. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro. E no momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Aí depois, nessa continuidade que eu estava lendo, Jesus explica para eles o significado dessa parábola. Ele voltou para casa, como eu tinha dito, os discípulos aproximaram e perguntaram a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola do joio? Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente só são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Como nós temos, a gente ouve, né? Eu sempre gosto de pensar que o fim dos tempos para nós é hoje. Eu tenho todo o direito de acreditar as minhas esperanças escatológicas. Bonito isso. Eu pensar que eu viverei um juízo final. Ótimo. Mas eu preciso fazer diariamente a experiência da volta do Filho do Homem na minha vida. O verdadeiro cristianismo consiste em nós vivermos diariamente este impacto da palavra de Deus em nós. Não posso esperar para o futuro, minha gente. Ou eu vivo esse encontro final com o Senhor hoje, ou eu vou sempre adiando as minhas transformações. Porque o meu cristianismo, quando levado a sério, ele me coloca na pauta do dia tudo aquilo que em mim precisa ser comparado com ele. Eu não posso negligenciar a minha oportunidade de ser parecido com Jesus. Você já me ouviu falar muitas vezes isso. Eu gosto de mudar um pouco essa chave, para a gente ressignificar a nossa pertença religiosa. A religião não deve ser uma obrigação para nós. Eu sei que você cresceu aprendendo que era obrigação ir à missa, confessar-se uma vez por ano. Eu sei que você cresceu aprendendo que o jejum é obrigação. Tudo foi obrigação na nossa vida, quando o assunto era religião. Esqueça isso. Apague isso. Cada vez que eu vou participar da Eucaristia, eu estou manifestando publicamente o meu direito de receber a vida de Cristo em mim. Não é porque eu sou obrigado a ir, não. Obrigação é um conceito muito frágil para ser sustentado nos dias de hoje, onde as pessoas têm tanta consciência de liberdade. Isso pode ter funcionado no tempo dos nossos avós, que subjugavam a vontade de seus pais, de seus superiores. Não, quanto mais livre vai se tornando uma pessoa, menor é a sua necessidade de obrigações. Quanto mais livre o coração se torna, menos você quer obrigações, você quer direitos.
É igual a cidadania. Eu não jogo lixo na rua porque alguém está me observando e depois vai me punir. Não, não é por isso não. É porque eu tenho consciência que eu sou cuidador daquele lugar e eu tenho o direito de que ele permaneça limpo. Modifica, é uma chave que modifica dentro de nós. Eu quero ser parecido com Jesus. Quero sim. No meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de ser, no meu modo de falar. Porque eu já concluí, a vida me fez concluir, que quanto mais parecido eu sou com Ele, quanto mais eu faço as escolhas que Ele fez, quanto mais eu penso como Ele pensou, maior é a oportunidade que eu tenho de potencializar aquilo que Deus me deu humanamente falando. Aí a gente ganha, você ganha, eu ganho. Por isso, cada vez que eu vou dormir sem ter feito o meu juízo final, que você pode chamar do que você quiser. Todo homem, toda mulher que leva a sério o seu cristianismo, precisa fazer o seu juízo final antes de dormir. Como foi que eu vivi hoje? Como foi que eu tratei as pessoas? O que eu escolhi hoje? O que eu vi? O que eu ouvi? Quais foram as escolhas que determinaram hoje o meu jeito de ser? Aí você está fazendo o que Jesus falou, dando uma olhada no campo da sua vida, na seara da sua vida, e identificando onde é que está o joio, que é aquilo que pode ser favorável ao seu crescimento humano, e onde... O joio não, né? Desculpe-me, é o contrário. Ainda bem que você estava atento e me olhou assim. Onde é que está o trigo? Tudo aquilo que é bom em você. Quantas pessoas semeiam trigo na sua vida? Hoje, por exemplo, muita gente pode ter semeado trigo na sua vida. Em mim, muitos. Um sorriso bonito que nos oferece é um trigo que cai no nosso canteiro. Uma palavra bonita que nos oferece. E quando eu falo bonita, comprometida, o bem. Um gesto de amor que uma pessoa faz, de delicadeza que uma pessoa faz com a gente na fila do banco. É joio? Não, é trigo. Aí você faz a leitura da seara e você pensa, hoje tudo isso foi semeado em mim para me tornar um campo fértil. É o reino de Deus crescendo em mim e em você através das nossas escolhas. Mas eu sei que também tem muito espírito de porco solto pelo mundo afora. E tem muita coisa ruim que cai o tempo todo sobre você. Uma fofoquinha que você vê no Facebook, você dá asas àquilo, aquilo te desagrada, te deixa chateado. Uma briguinha que aconteceu ali no Twitter e você levou aquilo a sério. Ou até mesmo uma fofoquinha que você fez, uma palavra maldosa que você soltou, uma palavra que você sabe que não edifica quem lê. Apenas por um mecanismo de carência, muitas vezes a gente faz. Nós semeamos joio nos outros e os outros semeiam joio em nós, é natural. Tem gente que tem a mão cheia de joio o tempo todo, porque está precisando se curar, está precisando ir para terapia, está precisando de um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra. Tem gente que faz estrago no mundo o tempo todo, semeando misérias. Mas nós não podemos admitir esse papel ser nosso. Cristão, não, a nossa postura deve ser outra. O nosso compromisso deverá ser diário, em não permitir que o mundo seja semeado por coisas ruins a partir de nós. Então, minha gente, quando nessa canção a gente diz, nem tudo que sou é meu, é você ter coragem de jogar fora aquela mágoa, porque ela foi semeada por alguém que só tinha joio no coração. Não leve para a cama. Nem tudo aquilo que você se tornou é você. É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem, se for preciso, recomeçar a vida, mas a partir de uma verdade. Reunir o trigo que foi semeado em você, tudo aquilo de bom que você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que passaram pela sua vida, porque até mesmo as pessoas que nos amam, ainda que não estejam conscientes disso, jogam joio no nosso processo humano. Quantas coisas eu precisei renunciar depois de grande,
porque eu tomei consciência que aquilo não me fazia bem. Detalhes da personalidade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da própria influência que um familiar às vezes exerce sobre nós. Eu tenho certeza que aqui, e muita gente que nos assiste em casa, conhece pessoas que ficaram emperradas na vida por causa de relações doentias familiares. Porque não tiveram coragem de arrancar a raiz que até então lhe prejudicava de ser quem ela era. Essa parábola do joio e do trigo, ela deveria ser lembrada por todos os dias antes da gente dormir. Porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer essa limpa no canteiro da nossa vida, de fazer uma verdadeira reestruturação no contexto das nossas escolhas, para que, quem sabe, amanhã a gente permita menos joio nascer.